Bem, então estamos aqui hoje com o professor Alexandre Palma, nosso vice-diretor da Escola de Educação Física da UFRJ. Ele hoje está aqui com a gente para falar um pouco sobre o Comitê de Ética da UFRJ, um assunto muito importante, pertinente e, nesse momento, também fundamental para o desenvolvimento das nossas pesquisas do mestrado em dança e também das graduações em dança, né? Então, da importância da fala do professor para a gente ter alguns critérios também na hora da gente estar escrevendo o nosso projeto e pensar também em submetê-lo ao Comitê de Ética. Então, bom dia, professor Alexandre Palma, já agradeço antecipadamente a sua disposição e sua aceitação estar aqui com a gente. Então, o programa de pós-graduação em dança agradece esse momento e vamos começar com a sua fala, tá bom? Eu vou fechar minha cama para o senhor ficar aí em primeiro plano e a gente poder assistir e ouvir bem você. Tá? E depois também, se puder me habilitar para poder compartilhar algumas coisas. Eu acho que já está habilitado. Você pode beleza. testar aí, tá? Tá. Bem, bom dia a todos. Né? Meu nome é Alexandre Palma, sou professor do Departamento de Jogos, né? da Escola de Educação Física, e sou membro do CEP desde 2010, 2011. Na verdade, eu cheguei no CEP em dezembro de 2010, né? Então, essa virada aí, né? Novembro, dezembro de 2010. Então, assim, por isso que eu falo que é 2010/11, porque foi nessa virada, né? Bem, a gente tem um papo, então, para falar sobre o Comitê de Ética, que gera muita tensão, muito problema. Nosso tempo é muito curto, tá? Então eu vou tentar ser o mais rápido possível na apresentação de alguns tópicos, né? E aí, mas eu quero deixar uma abertura para a gente conversar, quer dizer, meia hora antes. Então eu quero ver se eu consigo falar em 1 hora e aí meia hora a gente teria meia hora para bater um papo, mais ou menos naquilo que está programado. Mas a gente pode passar também um pouquinho da hora, não há problema não, né? Bem, primeiro falar um pouquinho do que é o sistema CEP-CONEP, né? Então, são as instâncias regulatórias, né, que a gente chama do sistema CEP-CONEP, são aquilo que vai lidar com a aprovação, né, dos protocolos de pesquisa, né? O CEP ele diz respeito a uma unidade menor, né? Então, por exemplo, dentro da UFRJ a gente tem 8 CEPs, se eu não me engano, né? Mas ele é menor no sentido de que ele faz a primeira apreciação. E, em alguns casos, vai para a instância maior que congrega todos os CEPs, que é a CONEP. Depois eu vou falar quais são os casos que tem que ir à CONEP, né? Mas a grande maioria das pesquisas não vai para essa segunda instância, ela fica na primeira instância, que é o CEP, né? A gente tem um medo muito grande do CEP, porque a gente acha que o CEP está ali para atrapalhar a nossa vida, mas não. A função do CEP é de proteção ao participante e, de certo modo, também de proteção ao próprio pesquisador. A gente acha assim, sempre a gente acha assim, mas a pesquisa não tem problema nenhum, né? Portanto, por que a gente não pode aprovar direto? Por que tem que passar pelo CEP? Essa é uma ideia um pouco equivocada, porque toda pesquisa envolve risco, né? O que importa é a gente deixar bem claro o que são esses riscos e o que a gente faz para minimizá-los. Então, às vezes, os riscos são baixos, né? E a gente pode ter uma ação, por exemplo, às vezes o risco envolve a questão, por exemplo, de sigilo, anonimato, por exemplo, né? E a gente tem que fazer o seguinte, dizer assim, o que eu faço para poder lidar com esse risco de sigilo e anonimato, tá? Então, é mais ou menos isso, né? E aí eu vou começar a falar... E aí, uma coisa que é importante também, que a gente pensa muito no atraso do CEP, né? O CEP atrasa, né? O meu protocolo e tal. Bem, na verdade, no CEP do HU, que é onde a educação física, a Escola de Educação Física está ligada, a gente tem um prazo muito rígido para dar os pareceres. E nós somos avaliados por isso. Isso não acontece em todos os CEPs, tá? E aí, a cada 6 meses, aqueles que não atingem, por exemplo, um grau de produtividade, são convidados a se retirar. E essa produtividade está muito ligada à produção em relação ao tempo. O tempo, né, que o protocolo foi avaliado, tá? Bem, deixa eu compartilhar, então, aí...
Está indo aí para vocês? Está tranquilo? Inês, me dá um retorno se já foi aí. Foi sim, professor. Ah, tá, beleza, show. Então, assim, isso é um tutorial que depois eu posso passar para a Inês e para a Lígia, para elas passarem para vocês. Né? Então, não só isso, como os outros documentos que, porventura, ainda que eu não cite, né, mas assim, que são precisos para a gente poder submeter no CEP. Tá? Eu vou passar rápido aqui no início, porque o início diz respeito ao cadastro, né? O cadastro é uma coisa tranquila, não há muito problema, tá? Então, também, se olhar esse manual, isso vai ser tranquilo. O que me interessa mais é falar da submissão propriamente dita, né? Começa aqui, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: o nosso protocolo ele envolve diretamente seres humanos. Então, a redação aí não é boa, tá? Mas é basicamente o seguinte: por exemplo, vocês vão fazer alguma coisa que vai envolver a coleta de dados diretamente com a pessoa. E quando se fala diretamente, pode ser, por exemplo, o dado onde vocês vão entrevistar a pessoa, ou vão medir a pessoa, ou vão pegar um prontuário, por exemplo, da pessoa. Vamos imaginar uma academia de dança que ela tem lá, por exemplo, fichas, né, com dados dos bailarinos, né, por exemplo, né? O dia que o cara se matriculou, a idade dele, enfim. E você quer fazer uma pesquisa onde você quer consultar, por exemplo, essas fichas, né? Isso tem que passar pelo CEP. Tudo isso tem que passar pelo CEP. Agora, se vocês vão fazer uma pesquisa que envolve um dado público, tá certo? Isso não passa pelo CEP. Por exemplo, eu quero entrar no YouTube e eu quero ver, por exemplo, um balé, por exemplo, que está sendo apresentado e quero fazer algum tipo de análise dessa filmagem, tá certo? Isso não passa pelo CEP. Ou, por exemplo, eu quero ver lá o YouTube, eu quero ver os comentários que foram feitos em relação àquele espetáculo, por exemplo. Então, isso não passa pelo CEP, porque isso é dado público, tá certo? Vou imaginar que eu entre no Facebook, por exemplo, e no Facebook, e aí me perdoem porque eu não tenho Facebook, não tenho Instagram e tal, então eu posso falar alguma besteira em relação a essas redes, mas pelo que eu entendo, né, vamos imaginar que a gente entre no Facebook, por exemplo, eu crio um Facebook agora e eu quero coletar algum dado que tenha, por exemplo, alguma informação que esteja no Facebook de uma associação, de uma companhia, ou de um professor, enfim. E eu vejo lá os comentários que são abertos. Veja bem que eu preciso de uma senha para fazer entrar no meu Facebook, mas cada pessoa que tiver o seu Facebook vai conseguir acessar as mesmas coisas que eu. Então, isso não precisa passar pelo CEP. Agora, eu sei que existe uma área restrita no Facebook. Então, por exemplo, eu quero acessar, por exemplo, algumas informações que estão no Facebook da Lígia, né? Aquilo que é aberto, eu não preciso passar pelo CEP. Mas se eu tenho que pedir uma autorização a ela, né, para ela liberar alguma coisa, me aceitar, não sei como é que funciona, mas, enfim, para ela permitir que eu tenha acesso a determinadas informações que são restritas, aí isso precisaria passar pelo CEP. Tá? Então, esse é o primeiro ponto importante, né, que é de respeito a isso aqui. Então, se não tiver necessidade de passar pelo CEP, não precisa fazer a submissão, tá certo? Bem, aqui vem os seus dados, né, normal e tal, e a gente tem aqui a instituição proponente. Veja bem que a gente não escolhe hoje para qual CEP vai mandar, mas eu posso estar ligado a mais de um CEP. Por exemplo, se eu estiver ligado a mais de uma instituição. Então, vamos imaginar que alguém seja professor da UFRJ, mas não é DE, então ele está vinculado, por exemplo, aqui ao UFRJ, mas ele também é professor da UERJ. Então, a pessoa podia ter, por exemplo, dois cadastros, um pela UFRJ e um pela UERJ. Então, quando ele fosse fazer um trabalho que envolvesse a UFRJ, ele iria colocar proponente a instituição
da UFRJ. Mas quando ele fosse fazer na UERJ, ele faria lá pela UERJ. Tá? Se eu quiser aqui salvar, então eu clico aqui, senão eu vou em próximo, né? E eu vou para outra página. São 6 páginas que a gente tem que preencher, tá certo? Então, isso aqui já foi falado. Aí vem uma coisa importante aqui, que é essa área temática especial. Isso envolve, por exemplo, alguns grupos, né, como genética, reprodução humana e tal, mas não necessariamente. E aí, se eu marco isso como área temática especial, isso vai ser analisado pela CONEP. Então, por exemplo, eu quero fazer um estudo sobre genética humana, mas o fato de fazer sobre genética humana não necessariamente vai à CONEP. Então, por exemplo, eu fiz um estudo com uma aluna minha, onde eu queria ver polimorfismos genéticos e associar isso com a prática de exercícios físicos. Por exemplo, se a pessoa adere mais facilmente ao exercício ou não. Só que isso não foi a CONEP. Por que não foi a CONEP? Porque toda a análise que foi feita no Brasil. Se eu pego aquele material biológico, que no nosso caso foi saliva, né? A gente fez um raspado bucal. Então, se eu pego aquele material biológico e mando para o exterior, eu quero mandar para o exterior, então isso vai à CONEP. Então, eu vou marcar uma opção aqui, tá certo? Uma dessas opções, né? E isso vai ter que, a CONEP vai ter que ser apreciado também pela CONEP, ou seja, é aprovado no CEP e depois de aprovado no CEP vai ter que ser aprovado na CONEP. Então, alguém da dança pode fazer um estudo, sei lá, ele quer ver, por exemplo, se tem lá algum polimorfismo genético que se associa ao desempenho do bailarino e tal, né? Beleza, né? Isso vai à CONEP? Não necessariamente, tá? Agora, se vocês fizerem um estudo com indígenas, tá certo? Então, vocês querem, por exemplo, fazer um estudo onde vocês vão entrevistar, onde vocês vão se envolver numa pesquisa de campo, de observação, né? Participante, alguma coisa nesse sentido, com tribos indígenas, né? Para saber as danças dessas tribos e tal. Bem, isso vai necessariamente à CONEP. Então, se envolver indígena, isso vai necessariamente à CONEP. Tá? Mas, para a grande maioria dos estudos, isso vai entrar aqui, né? Nesse caso aqui, lá em cima fica em branco, e a gente vai marcar mais ou menos aqui, né? Por exemplo, pode ser ciências sociais e humanas. Se vocês quiserem botar outros e especificar aqui que é dança, ok, não há problema, tá? Mas, basicamente, aqui eu botaria, né, ciências sociais, humanas ou filosofia aplicada à saúde, né? Veja bem que isso, tirando a questão do clínico, isso não é uma coisa, um objeto assim, importante para a análise do CEP. Tá? Então, se vocês botarem ciências sociais ou botarem dança ali, não vai fazer diferença na análise. Tá? Bem, aí aqui eu tenho o título público e o título principal. Esses títulos, antigamente, caía muito em pendência, hoje não está caindo muito, né? Porque a gente entendia que tinha que ser diferenciado, né? O título público é o título para o leigo. Hoje a gente tirou isso de pendência porque a CONEP não tem dado atenção a isso, então a gente tirou essa pendência. Mas não usem siglas, tá certo? Então, vou imaginar, sei lá, que exista aí alguma coisa que vocês possam usar uma sigla qualquer, né? Ainda que seja de uma instituição, né? Então, assim, a gente manda tirar a sigla, vocês têm que botar por extenso. Então, essa é a única recomendação aqui em relação aos títulos. Tá? Esses outros campos aqui, em relação a alguns desses campos, eles vão abrir, se a gente marcar o clínico lá em cima, eles vão abrir outros campos, tá? Mas isso é um pouquinho mais à frente, não tem problema. Sobre o contato, sobre a questão do contato, eu já não sei se falei aqui de assessor, deixa eu ver aqui, ainda não, mas, enfim, contato, normalmente vocês vão botar o seu próprio contato, né? Então, isso não tem muito problema também, né? E aí eu vou dar sequência, vou para a página 2 ali. Bem, tipo de desenho do estudo, né? Aqui no nosso caso, de modo geral, ele é observacional, né? No caso
do experimental, da intervenção, só é habilitado se a gente botar clínico. Ainda que vocês façam algum tipo de intervenção, por exemplo, eu quero fazer uma dinâmica qualquer por um certo período de tempo para saber se teve algum efeito, ainda assim pode botar ali observacional, tá? Porque para botar a intervenção /experimental teria que abrir lá o clínico, né? E aí também isso, ao botar observacional, muitas coisas vão ficar fechadas. Então, que muitas das coisas aqui só aparece se você botar clínico e botar intervenção, né, experimental. Então, isso para a gente não é um problema, eu posso passar aqui por isso, essa coisa relacionada, por exemplo, à natureza da intervenção, as fases aqui. Aqui a fase, por exemplo, a fase não diz respeito a medicamento, né? Não só, mas diz muito respeito a medicamento. E a gente está começando a se familiarizar com isso, né? As vacinas, por exemplo, tem lá, por exemplo, estou na fase 3. O que significa estar na fase 3? Basicamente, a última fase, porque a gente tem uma fase pré-clínica, que é o que acontece em laboratório ou modelo animal, uma fase 1, que se testa com pessoas saudáveis em pequeno número. A fase 2 seria com pessoas que têm a doença, né? Nesse caso da vacina não tem distinção nessa fase. E a fase 3 é testar de fato se aquilo funciona ou não com um grande número de pessoas. A fase 4, a gente pode pensar, mas tem uma fase 4 ali. Sim, tem a fase 4, mas depois da fase 3 ele já é liberado. Se for aprovado, já é liberado, né? A fase 4 é uma pesquisa de continuidade para saber se tem segurança ou não, né? Então, isso aqui não diz muito respeito a gente. A mesma coisa, placebo, o achado, isso aqui eu acho que não vai dizer muito respeito. Depois, se alguém precisar ter informação, eu explico melhor, né? Aí vem o desenho, né? Qual é o desenho do estudo? Ainda que tenha uma definição aqui de desenho, essa definição não é muito boa. Vocês podem ser bem breves, né? Colocando o tipo de estudo. Por exemplo, eu vou fazer um estudo do tipo transversal. Ponto, acabou, né? Então, bastaria citar isso, né? Não há problema nisso, né? Mas também, se explicar muito, botar tipo um resumo, a gente não vai botar pendência nisso, tá? Financiamento, a maioria de vocês vai trabalhar com financiamento próprio, mas a recomendação é que vocês coloquem a própria escola de educação física como a financiadora. Isso, inclusive, protege vocês, tá? De certo modo, protege vocês. Então, eu botaria lá, quer dizer, botaria não, tem que colocar lá a educação física quando vocês não têm financiamento. Se vocês tiverem um financiamento, por exemplo, da FAPERJ, CNPq e tal, vocês vão colocar essas instituições, ok? Bem, vamos lá. Ir para essa página aqui, que é mais importante para a gente, tá? E aí eu vou ficar um pouco mais calmo aqui, vou dançar aqui de uma maneira mais devagar, né? Bem, resumo. O resumo, vocês estão vendo aqui que é obrigatório, tem um asterisco e não tem limite de palavras, tá certo? Isso é importante porque assim a gente pode escrever muito aqui, né? Mas se é um resumo, é para ser uma coisa breve, né? Pontual, né? Então eu digo ali no resumo exatamente o que eu vou fazer. Por exemplo, se vocês pensarem um resumo para um artigo científico de uma revista, né? Vocês vão ver que ele é normalmente uma coisa breve, né? Tem lá um objetivo, né? O que vocês vão fazer, os procedimentos, né? E aqui pode ter, no caso, os resultados esperados, né? A introdução, novamente, ela é obrigatória e não tem limite de palavras. Mas veja bem, o que é uma introdução? É uma contextualização do problema. Será que precisa 10 páginas para escrever uma introdução? Eu acho que não, né? Também do mesmo modo que não dá, como a gente pegou lá um protocolo da área biomédica, o cara com uma linha só de introdução, né? Não dá para ser isso, né? Então, assim, vocês vão contextualizar, quer dizer, o que está levando vocês a pesquisarem aquilo, né? Então, é basicamente isso. E aí, a gente vem para a hipótese, né? Obrigatório também, tá vendo? E já tem limite de palavras. Mas isso é obrigatório, entre aspas, porque, por exemplo, alguns estudos, especialmente estudos na área da metodologia qualitativa, não têm hipóteses definidas. E isso não é um problema algum, tá certo? A gente sabe que na pesquisa qualitativa, às vezes, não se trabalha com hipótese, né? Você não tem uma hipótese prévia, né?
Portanto, você pode botar ali não se aplica, ok? E isso vai ser bem aceito, né? Esse é um tipo de estudo que cabe aí, o não se aplica para a hipótese, ok? Bem, objetivos primários e secundários. O primário necessariamente tem que ter, o secundário não precisa ter. Mas veja bem que o objetivo não faz muito sentido você botar 3 objetivos primários. Você bota um primário e tem os outros que são secundários, ok? Isso é importante porque se eu boto lá 3 objetivos primários, é possível pensar também que o trabalho se refere a uma linha de pesquisa. E linha de pesquisa a gente não avalia. Então, por exemplo, se vocês fizerem uma carta de apresentação que tem que ter entre os documentos, e vocês disserem assim, olha, o meu trabalho, o meu protocolo envolve a orientação de 3 dissertações de mestrado. Se são 3 dissertações de mestrado, isso diz respeito a uma linha de pesquisa, por isso tem 3 objetivos, né? Então, isso não pode ser aprovado, isso vai ser não aprovado de cara, né? Porque a gente não avalia linha de pesquisa. Vocês têm que fazer, o orientador teria que fazer 3 submissões diferentes. Tá? Então, assim, quando vocês botarem objetivo primário, botarem 3 objetivos primários, isso pode causar uma estranheza nesse sentido. Ok? E aí vem o método, né? Que é a questão principal aí de análise, né? Porque a pergunta é o que vocês vão fazer na pesquisa de vocês com os participantes? Então, por exemplo, vou imaginar que alguém aqui me convide para participar da pesquisa que está fazendo. Sei lá, eu vou pensar aqui uma pesquisa bem boba só para a gente entender. Vocês querem investigar, por exemplo, algumas diferenças entre pessoas que sabem dançar e pessoas que não sabem dançar. Não sei quais são essas diferenças, eu estou apenas pegando aqui só como um exemplo. Né? E aí vocês me convidaram para participar do projeto de vocês, estando no grupo, obviamente, das pessoas que sabem dançar. Quer dizer, mentira, dos que não sabem dançar. E aí eu estou lá no grupo que não sabe dançar. Mas a primeira pergunta que eu vou fazer a vocês é a seguinte: o que vocês vão fazer comigo? Eu vou tirar sangue de... você me respondeu, eu vou tirar sangue seu ali, vou tirar um sangue para fazer um tipo de análise. Cara, mas se eu tenho problemas com isso, né, de tirar sangue, por exemplo, né, eu não vou querer participar da pesquisa, né? Mas eles podem dizer assim, não, Alexandre, não tem nada disso. É uma coisa que não envolve risco nenhum. Não vamos tirar sangue, você não vai ser submetido a um teste de esforço, mas você vai ter que dançar em público. Mas eu, de repente, sou muito tímido e isso, para mim, pode ser um problema. Eu não posso descobrir isso no dia da pesquisa. Eu tenho que saber disso anteriormente. Né? Então, assim, a maneira como vocês vão construir esse método, isso tudo tem que estar claro. Né? O que vocês vão fazer com os participantes? Né? E eu, como uma pessoa do CEP, quando for avaliar, né, o trabalho de vocês, eu tenho que estar com isso muito claro. Vamos imaginar que vocês vão fazer uma performance, por exemplo, que envolva, e eu não estou falando isso, não há, é preciso tomar cuidado, né? Isso talvez pudesse ser possível, né? O que eu vou falar. Vamos imaginar que vocês vão envolver lá uma análise, uma pesquisa que envolva, por exemplo, uma performance onde as pessoas têm que ficar nuas. Para algumas pessoas é super tranquilo ficarem nuas, para outras podem não ser, né? Pode não ser. Então, isso, por exemplo, eu, como membro do CEP, vou avaliar aquilo. E isso pode, por exemplo, ser aprovado ou não. Depende da maneira como você constrói o protocolo, tá certo? Porque quase tudo é possível, desde que as coisas estejam muito claras. Então, por exemplo, é possível aprovar um projeto desse? Desde que o participante saiba com muita clareza que ele, em algum momento, vai ter que ficar nu. Né? E vai se expor o seu corpo para os outros e tal, ok? Então, isso, por exemplo, tem que estar muito claro aqui no método. Se eu não entendo o método, por exemplo, se isso não está claro para mim, né, eu como membro do CEP, eu não vou aprovar aquilo, vou colocar em pendência, tá certo? Bem, critérios de inclusão. Percebo que aqui isso é um campo obrigatório, mas contraditoriamente eu posso botar aqui não se aplica, marcar isso, aí ele deixa de ser obrigatório, né? Então, assim, mas a gente recomenda fortemente que isso seja preenchido. Por exemplo,
vamos pegar essa pesquisa que eu falei, acabei de falar das pessoas ficarem nuas, e isso envolve menor de idade, né? No critério de inclusão, já tem que estar claro ali que envolve menor de idade. Então, às vezes, a gente lê todo o projeto e a gente não sabe uma coisa básica, que é a faixa etária das pessoas, né? Então, o critério de inclusão, você já vai colocar isso, né? Qual é a faixa etária da pessoa, entre outras características, né? O critério de exclusão, né, esse sim podia ficar, por exemplo, não ter informação ali. Tá? Mas critério de inclusão é importante que tenha. Bem, riscos. Então, todo projeto envolve risco. Desculpa. Aqui no método, a gente tem a quantidade limite de palavras. Então, às vezes, eu não consigo preencher tudo isso aqui, explicar totalmente o meu método. Vou dar um exemplo. Eu fiz certa vez uma pesquisa onde a gente tinha que coletar, por exemplo, peso e altura das pessoas, né? Eu aqui apenas dizia que ia pegar peso e altura, uma coisa simples. Agora, o detalhamento disso não cabia aí, porque ficava muito grande, porque não tinha só isso, obviamente, então ia passar do limite de palavras. Então, o que a gente fazia? A gente, no projeto detalhado, que a gente submete em Word ou em PDF, como um anexo, ele tem um detalhamento. Então, lá eu dizia como é que seria um procedimento. Então, o procedimento envolvia determinadas balanças, determinados equipamentos, né, na verdade, né, a balança e o estadiômetro, envolvia, por exemplo, a roupa necessária. Então, por exemplo, no caso do rapaz, do menino, né? Ele tinha que estar de short, no caso da menina tinha que estar de short, e a parte de cima um biquíni, alguma coisa assim. Eu explicava, por exemplo, que a pessoa tinha que ir para um lugar reservado para que as crianças não vissem as outras crianças sendo medidas, e aí com pouca roupa, né? Eu explicava, por exemplo, que quem ia fazer essa medida era alguém do sexo feminino, não há problema nenhum alguém do sexo masculino fazer a medida, mas como a gente tem vários problemas aí de assédio, eu quis tentar evitar isso, então botei uma pesquisadora para fazer essas medidas, então ela e mais outra menina ficavam na sala com a participante, então eu não olhava isso, eu não participava dessa coleta. Então, explicar tudo isso é importante. Eu estou dizendo ali para o CEP, olha o meu cuidado aí com algumas coisas. Talvez, se não couber aqui nesse item, vai entrar lá no projeto detalhado. E isso é importante, né, de respeito ao risco. Né? Por quê? Porque quando eu estou dizendo lá o meu cuidado, por exemplo, em relação à criança, né, então a criança vai ser medida, né? Ela vai ser tocada, porque eu tenho que fazer medidas antropométricas que eu preciso tocar na criança, né? Então, eu estou dizendo, eu vou tocar na criança, por isso que também protege a gente, né? Porque a gente já está dizendo de antemão o que a gente vai fazer, né? Então, eu estou dizendo, tem um risco, né, de ser entendido como uma questão de assédio, por exemplo, né? Mas eu estou botando uma professora para fazer essa medida para evitar qualquer constrangimento. Quer dizer, não é assédio a palavra correta, mas constrangimento. A pessoa pode ficar constrangida, né? Então, eu estou botando lá a professora para evitar esse constrangimento e tal, não sei o quê. Então, eu estou explicando tudo isso. Às vezes, o risco diz respeito a sigilo e anonimato. Por exemplo, vamos imaginar que vocês queiram investigar, isso não diz respeito à dança, pode não ter de respeito à dança, mas pode ter. Vocês vão investigar, por exemplo, a conduta, né, a maneira como os professores de dança na universidade dão aula, né? E aí, por exemplo, vocês têm lá um professor que fala muito palavrão, por exemplo, né? Então, há um risco de vocês vazarem essa informação, né, para as outras pessoas, para os outros professores e tal. Então, isso faz parte lá do sigilo anonimato, vocês preservarem essa informação. Aquilo que vocês coletaram não vai ser divulgado, né? Vai ser divulgado de forma anônima, por exemplo. Então, vocês estão dizendo, tem um risco de algum vazamento, no entanto, eu vou fazer isso. Né? Os benefícios da pesquisa, às vezes, a pesquisa não tem benefício direto para o participante, tá certo? Mas tem benefício para a comunidade. Né?
A metodologia de análise de dados, no caso do estudo quantitativo, é botar estatística, e no estudo qualitativo, as técnicas que vocês vão usar. Vou fazer análise do discurso, vou fazer análise do conteúdo, alguma coisa assim. Né? Esses desfechos aqui, né, basta ler isso aqui não é também uma coisa que cai muito em pendência, isso aqui não é muito problema. Aqui o tamanho da amostra no Brasil, vamos imaginar que vocês estejam fazendo uma pesquisa que envolva também o curso de dança da UFBA, por exemplo. Né? Então, vocês vão coletar aqui pela UFRJ 200 dados e também 200 dados lá na UFBA. Então, o total no Brasil são 400, tá certo? País de origem aqui, Brasil, isso também não é problema. Né? Aí, se vocês vão usar fontes secundárias, aqui a redação não é boa, tá? Porque fala também dados demográficos, e veja bem, vocês podem, no questionário que vocês vão aplicar, vocês podem ter dados demográficos, então, se eu vou pegar esses dados através de um questionário de entrevista, eu boto não. Mas se eu vou numa ficha de cadastro do cara, aí eu boto sim, e aí eu vou ter que justificar por que eu preciso desses dados. Né? Aí aqui sim o número de pessoas, né, que vocês vão ter contato, né, direto, né, na pesquisa, né, tá aqui. E se tem alguma divisão de grupos, às vezes não tem, vocês vão botar lá grupo único, né, se for o caso e tal. Né? Se ele é multicêntrico no Brasil, então, por exemplo, vocês vão fazer um estudo que envolva lá a UFBA, né? Então, perceba o seguinte, vocês querem fazer uma pesquisa que é o seguinte, vocês querem entrevistar o professor, né, o mestrando quer entrevistar estudantes dos cursos de dança, dos cursos superiores de dança. Então, vocês vão fazer uma entrevista, uma pesquisa que envolve a UFRJ, envolve, sei lá, Angel Viana, que eu acho que é aqui no Rio, né, eu acho que tem curso superior, e tem lá, por exemplo, a UFBA. Né? Então, ele é multicêntrico no Brasil, tá certo? Bem, mas vocês vão entrevistar os alunos e na UFBA vocês não têm nenhum pesquisador na pesquisa de vocês. Vocês podem ter alguém que possa ajudar lá, que vai abrir as portas para as pessoas responderem, mas ele não faz parte da equipe de pesquisa. Então, se ele não faz parte, vocês vão cadastrar aqui a UFBA como instituição coparticipante, porque não tem nenhum pesquisador lá na UFBA que vai fazer parte da equipe. Tá? Agora, que faz parte do projeto. Agora, se vocês estão fazendo um trabalho conjunto e há um professor lá na UFBA que vai entrar como pesquisador no trabalho, então a UFBA passa a ser instituição participante. O projeto foi pensado aqui, mas também tem um pesquisador lá. E aí, quando isso acontecer, o projeto vai ser aprovado aqui e esse pesquisador vai ter que fazer a submissão do projeto lá na UFBA. Praticamente vai estar tudo feito, já vai estar tudo preenchido, mas ele tem que dar alguns passos, né, e colocar alguns documentos. Né? Então, ele vai ter que fazer isso na UFBA, para ser aprovado lá, e a partir do momento que for aprovado lá, vocês podem começar a coletar os dados lá, porque a partir do momento que for aprovado aqui, vocês podem começar a coletar os dados aqui. Então, por exemplo, se a UFBA não aprovar, não tem implicação com aqui, na UFRJ. Mas vocês não vão poder coletar o dado lá. Tá? Se for para a UFBA como instituição coparticipante, ninguém tem que preencher nada. Então, já vai direto, né? E aí, só que também não tem um pesquisador nesse local. Tá? Ainda que depois, posteriormente, isso possa entrar por emenda, tá? Mas isso é outra história. Então, isso aqui é essa questão de participante e coparticipante, tá? Já foi falado. Aqui se propõe dispensa de TCLE. Vamos imaginar que vocês vão pegar, então, essas fichas de cadastro de alunos de dança de uma academia, e vocês vão ver pegar determinadas informações. Só que essas fichas são antigas, né? E vocês não vão ter dificuldade, vocês não têm condições, vocês têm dificuldade de acesso a essas pessoas. Então, vocês podem pedir dispensa de TCLE. Tá?
Há outras situações onde você pode expor muito a pessoa, né, para uma determinada coisa, então isso poderia ter uma dispensa de TCLE. Aí tem que analisar caso a caso. Né? Vou dar um exemplo aí, houve algo que passou no CEP, que era um relato de caso. Uma pessoa estava no hospital com câncer, em estado terminal, e ela veio a falecer. E os médicos fizeram determinados procedimentos e queriam relatar aqueles procedimentos, né? E tem que passar pelo CEP, e eles fizeram um TCLE para os responsáveis autorizarem lá a liberação de dados, né? Dados de prontuário, etc. Não a cara da pessoa, mas os dados de prontuário e tudo. Né? E a gente recomendou que isso fosse dispensado, que não tivesse o TCLE. Por quê? Porque a família já sofreu com a morte da pessoa. Aí os pesquisadores vão incomodar a família para pegar um TCLE e tal, com uma coisa que não tinha tanto problema ético. Tá? Então, assim, isso a gente solicitou, eu pedi para que eles pedissem a dispensa. Né? Bem, retenção de amostras. Aqui diz respeito a amostras biológicas. Então, se vocês forem coletar alguma amostra biológica, por exemplo, sangue, urina, fezes e tal, né? Que diz mais respeito às pesquisas biomédicas, né? Aí teria que botar sim. Né? No caso de vocês, a maioria vai botar não ali. Tá? Aí o cronograma e o orçamento, o cronograma colocando lá cada etapa que vocês vão fazer. Então, vocês vão fazer lá, por exemplo, a primeira etapa, que é contato com as pessoas. Aí depois a segunda etapa, coleta de dados. Aí depois análise de dados. Enfim, vocês vão colocar cada etapa. Isso sempre para frente, nunca consegue colocar para trás, tá? Sempre daqui para frente. Por exemplo, se eu fosse botar uma data, se fosse fazer submissão hoje, eu não consigo colocar a data de ontem. Mas eu posso fazer o seguinte, botar a data de hoje. Mas eu não cliquei hoje, tá? Não fechei hoje. Aí, daqui a um mês, que eu resolvo fechar o meu cronograma. Aí, aquela data que está de um mês anterior, ela não vai ser alterada, ela vai ficar, vai permanecer. Por isso que, às vezes, a gente pega protocolos que têm datas antigas, porque ele foi finalizado, né, mais à frente. E orçamento. Qual é o orçamento que vocês tem, né, para fazer a pesquisa? Por exemplo, às vezes envolve só papel para o TCLE, né? Então, às vezes, os custos são baixos e tal, mas tem que preencher isso. Ok? Aí eu dou mais o passo, né, e vou lá para esse momento aqui, que é o momento de submissão, onde vocês vão ter que submeter os documentos necessários. Né? E esses documentos necessários, eles envolvem lá o projeto detalhado, envolve o TCLE, enfim, envolve várias coisas. Isso aqui, nesse campo. Nesse campo aqui, é gerada uma folha de rosto, tá certo? Essa folha de rosto, ela sai com alguns dados, mas outros dados vocês têm que preencher, escanear esse documento e anexá-lo aqui, tá certo? E a gente vai anexar, a gente sugere lá que vocês anexem o dado, a folha preenchida e a folha não preenchida, tá? Em branco. Aqui só vai conseguir fazer uma submissão, então vocês coloquem a preenchida. Mas ela não preenchida, vocês coloquem aqui, né? Porque a gente às vezes quer copiar alguma coisa, então ela tem que ter as duas coisas. Todo documento que precisa de assinatura, a gente recomenda que esteja em dois formatos. Ele, por exemplo, muitas vezes sem assinatura, tá certo? E é um documento que possibilita o copia e cola. Então, você faz um documento para o Word, né? E ele, por exemplo, ele pode ser copiado, né? E depois você tem que assinar esse documento, então você vai escanear ele, né? E aí ele fica em forma de imagem, então não permite que eu copie e cole. Então, ele vai sendo submetido pelas duas formas. Tá? E aí aqui é uma questão só de sigilo lá e tal, enfim, você vai... aqui não. Aqui é a submissão, né? Está aqui os itens que você vai submeter, e aqui, por fim, lá se tem guardar sigilo pelo seu trabalho e tal. Enfim. Basicamente isso, e aí a gente tem aí
um procedimento que é o seguinte: quando vocês enviam, a gente tem 10 dias para primeiro verificar os documentos, depois 30 dias para fazer análise ética. Então, nessa análise ética, quer dizer, a gente tem que dar em até 30 dias. Tá? As resoluções, a principal resolução que a gente se pauta é a 466, mas ela diz muito respeito aos estudos da área biomédica. Então, o pessoal das Ciências Sociais e Humanas lutou muito por uma outra resolução, que é a resolução 510. Então, quando vocês submeterem, vocês vão estar muito pautados pela 510. E a nossa análise, apesar de ter muita gente da área biomédica, a gente faz a análise pautado pela 510. A gente não faz análise, no caso dos estudos na área de Ciências Sociais e Humanas, a gente não faz análise pautado pela 466. Perceba o seguinte: a pessoa pode ser médica, né, e quer fazer um estudo baseado nas Ciências Sociais e Humanas. Então, ele vai ser avaliado pelas Ciências Sociais e Humanas. Tá? Não é a formação que está gerenciando isso, mas sim o tipo de pesquisa. Tá? Bem, isso diz respeito à submissão. Tem ainda o termo de consentimento, que é o documento mais importante aí. O termo de consentimento ele tem que ser escrito numa linguagem bem simples, uma linguagem para o leigo. Então, por exemplo, eu tenho que tomar cuidado, né, com o linguajar. Às vezes, a gente tem linguajar técnicos, por exemplo, que a gente acha que todo mundo vai entender, mas não necessariamente todos vão entender, ok? Mesmo que seja um linguajar da dança, pode acontecer, se vocês usarem um termo técnico da dança, vocês vão entrevistar bailarinos, mas, de repente, tem bailarinos, por exemplo, que são iniciantes, eles podem não entender aquele termo. Então, seria legal vocês usarem o termo mais simples possível. Se vocês vão trabalhar com bailarinos bem avançados, ou ainda que não sejam bem avançados, mas são mais avançados, e aqueles termos são fáceis para eles, se vocês, nos critérios de inclusão, definiram bem os participantes de vocês, a gente vai entender, então, que isso não é um problema. Tá? A gente tem tido uma experiência assim com protocolos, por exemplo, na área de musculação. Então, o professor lá, o pesquisador, ele usa termos técnicos, né? Que podem ser comuns, a gente pode saber o termo, né? Mas o leigo pode não saber. Mas quando o cara diz lá que são pessoas experimentadas, né, com pelo menos 1 ano de prática de musculação e tal, a gente entende que aquilo ali, então, faz parte do jargão ali comum, então a pessoa entenderia. Vocês vão deixar claros os procedimentos desse termo de consentimento, os procedimentos, o que vocês vão fazer com a pessoa. Então, como eu falei, vocês me chamaram para a pesquisa de vocês. Então, o que vocês vão fazer comigo? Eu vou fazer uma medida de peso, altura, vou coletar sangue. Então, vocês vão dizer, isso envolve, sei lá, 5 dias de visita num determinado espaço. Então, tudo isso tem que estar bem claro. Deixar claro os riscos. Então, por exemplo, se vocês vão fazer, por exemplo, uma tomada de sangue, isso envolve risco de fazer uma tomada errada e gerar um problema, uma dor maior ali na região, um hematoma, por exemplo. Pode ter um risco de infecção, né, porque você está ferindo uma pessoa, está abrindo uma ferida ali na pessoa. Mas o que você faz para minimizar esses riscos? Vou levar uma pessoa experiente, vou fazer todo o processo de asepsia, etc. Né? Então, a mesma coisa, isso também diz respeito às entrevistas. Né? Eu vou fazer uma entrevista, né, com as pessoas, mas essa entrevista vai ser num lugar reservado, aquele conteúdo não vai ser divulgado para todo mundo, vai ser preservado lá o anonimato da pessoa, etc. Né? A gente tem que falar de ressarcimento. Então, por exemplo, vou imaginar que eu convide vocês para a minha pesquisa. Vou imaginar uma situação onde nós não estamos em pandemia e vocês estão frequentando a Escola de Educação Física. Então, vocês já vão para a escola, para a aula de vocês, para o trabalho de vocês, enfim. E aí eu pego vocês e faço lá uma coleta de dados qualquer. Eu não preciso pagar nada para vocês. Mas vamos imaginar que eu marque agora com vocês, para vocês irem num dia que vocês não têm que ir. Vocês vão lá num sábado e eu vou fazer uma série de medidas com vocês. Então, vocês estão indo lá só para isso. Se vocês estão indo lá só para isso, eu tenho que garantir, por exemplo, o ressarcimento, a passagem de vocês. Então, por exemplo, a pessoa foi
de ônibus, né? É razoável que eu pague o ônibus e não tem que ter recibo, porque o ônibus não dá recibo, tá? Alguém vai de táxi, e aí fica muito caro, deu lá R$ 100. Bem, isso tinha que ser combinado previamente, tá? Porque se todo mundo for de táxi, eu não tenho dinheiro para pagar isso, né? Então, a gente vai acertar isso, né? Isso não quer dizer também que o pesquisador sempre tenha que pagar, né? Às vezes, como eu falei, tem uma situação onde a pessoa já vai estar lá, ou a pessoa não quer receber, né? Então, ele não faz questão de receber aquilo. Por exemplo, não é só gasto de transporte, pode ter alimentação. Vocês vão ficar o dia inteiro comigo, né? Naquela coleta de dados. Então, eu vou ter que pagar o almoço de vocês. É razoável fazer isso, né? Ou, por exemplo, vocês estão dançando, né? Eu quero fazer uma pesquisa que envolva lá dança, vocês estão dançando e alguém se machuca, deu uma topada e machucou o pé e tem que comprar um band-aid. E aí, por exemplo, você foi lá e gastou lá R$ 1, sei lá quanto é que custa um band-aid, para botar lá o band-aid. Eu tenho que pagar isso, tá? Pode parecer besteira, mas são qualquer gastos que a pessoa teve decorrente da pesquisa, tá? Os mais comuns são transporte e alimentação. E também indenização. A indenização é outro aspecto importante. Por exemplo, eu cheguei aqui, coletei os dados da Lígia, da Inês e tal, e depois divulguei aqueles dados, quebrei o sigilo e elas se sentiram, então, prejudicadas. Então, eu posso ter que pagar uma indenização por isso, né? Isso tem que estar previsto lá, tem um textinho até que a gente recomenda e tal. Enfim. Evitem também no TCLE termos que não são corretos. Por exemplo, sujeito, informante, voluntário. A gente trabalha com a ideia do participante, tá? Juridicamente, isso tem uma importância, tá? A mesma coisa, cópia, né? Por exemplo, a gente diz em determinado momento que a gente vai assinar o TCLE e vai ficar uma cópia para mim e uma cópia para o participante. Não é. Porque os dois são originais, então são vias, são dois originais, não tem original e cópia, né? São duas vias, né? E se vocês forem fazer trabalho com crianças, precisa ter o termo de assentimento. O termo de assentimento é o termo para a criança. Então, vocês vão ter que ter um duplo consentimento. O termo de assentimento para a criança e o termo de consentimento para os responsáveis. Se vocês forem fazer uma pesquisa numa escola que tem menores e maiores de idade, né? Então, vocês vão ter que ter o termo de consentimento para os maiores, o termo de consentimento para os responsáveis e o termo de assentimento para a criança. Aliás, desculpe, termo de consentimento livre e esclarecido, TCLE, e termo de assentimento só, né? O termo de assentimento ele tem que ter uma linguagem também apropriada à faixa etária da criança. Se vocês vão trabalhar com crianças muito pequenas, vocês podem suprimir muitas coisas e serem bem objetivos, né? Em relação a isso, tá? Eu já vi, por exemplo, alguém usar uma história em quadrinhos, né? Para as crianças, foi bem legal isso. Bem, depois que passa para o CEP, ele pode cair em pendência, tá certo? E vocês têm que responder as pendências com uma carta-resposta, colocando item a item e botando a resposta de vocês e mudando aonde foi criticado, tá certo? Onde caiu lá a pendência, tá? Fazendo a mudança. Não basta só dizer que concorda com a nossa pendência, mas tem que mudar lá. E se vocês não concordam, vocês vão ter que explicar por que não pode mudar. E isso pode, por exemplo, ser aceito, tá? Às vezes cabe lá uma explicação só. Obviamente que muitas vezes se caiu em pendência é porque a gente não entendeu, a redação não está bem feita, né? Mas às vezes pode ser a gente que tem errado, tá? Bem, por fim, só para terminar, se por acaso, depois que é aprovado, vocês vão ter que fazer relatórios semestralmente, então a cada 6 meses você tem que fazer relatórios, e também vocês podem fazer aquilo que a gente chama de emenda, por exemplo, quando vocês querem fazer alguma mudança no protocolo. Por exemplo, a gente tem um momento de pandemia, aquelas pessoas que submeteram os seus protocolos, de repente não estão conseguindo coletar os dados, e aí vocês podem pedir uma emenda, antes de acabar o prazo, obviamente, para pedir extensão desse prazo, tá certo? Então, essas modificações podem ser pedidas, várias modificações, desde que não mude substancialmente o método do protocolo.
Bem, eu tentei correr um pouquinho, porque é muito assunto, e normalmente esse encontro dura aí 3 horas, tá? Eu fiz uma aula desse tipo agora, né, no CEP, e durou pouco mais de 3 horas, porque as pessoas foram perguntando em cada item, né? Então, como eu deixei para o final, eu quero agora que vocês perguntem para a gente poder bater um papo sobre as dúvidas pontuais de vocês, tá certo? E aí eu queria só ver as carinhas, né? Porque assim fica meio. Acho que só eu ainda estou na sala, né? É verdade, acho que a gente pode até abrir assim, agora as É, câmeras e eu acho que eu vou fazer o sistema de anotação das perguntas aqui no chat e aí eu vou indicando as falas, tá? E a gente já pode começar. Quem é que gostaria de fazer já alguma pergunta para iniciar aí aquecendo? E acho que para aquecer, então, eu vou fazer logo a minha, que a minha acho que é muito simples, o Alexandre. Logo no começo você falou assim, sobre financiamento, e aí você disse assim, eu acho que é importante colocar a escola de educação física. E aí eu queria saber assim, por quê? Porque a gente está fazendo a pesquisa nesse ambiente, porque se efetivamente a escola pode não estar bancando nada da pesquisa do aluno, mas é porque ele está fazendo nessa ambiência e na formação, a formação é dentro da escola, é por isso? então, primeiro eu coloquei meu e-mail aí. Primeiro só para informar que depois no final eu vou falar um pouco desse e-mail aí, tá? Mas enfim, porque é o seguinte, quem paga o nosso salário? Quem paga a luz, computador, quem paga o espaço físico, tá? Então é o FRJ, ok? Aí você vai dizer assim, não, mas eu vou fazer a pesquisa da minha casa, né? O aluno pode dizer assim, eu vou fazer a pesquisa da minha casa, não vou gastar um centavo da UFRJ e tal. Eu ainda assim aconselho botar a UFRJ, a escola, né? Porque isso vai cair em pendência e é uma proteção, eu entendo como uma proteção a cada um de nós. Vou dar um exemplo, isso nunca aconteceu, tá? Mas eu imagino que isso possa acontecer. Então, eu, como pesquisador, faço muito isso. Vou imaginar que eu tenha um problema na minha pesquisa, que há um caso, por exemplo, onde vai a justiça e o cara me cobra ali para eu indenizar alguma coisa. E vamos imaginar que a justiça conceda isso, tá certo? A gente sabe que, às vezes, não necessariamente aquilo que é justo, a justiça aprova, né, corretamente, né? A gente pode pegar o caso aí da Mariana Ferrer, agora que todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Extremamente injusto, e a justiça concedeu aquela merda de parecer, né? Quer dizer, enfim. Então, assim, vamos imaginar que eu como pesquisador, seja obrigado a pagar alguma coisa, né? Se eu estiver sozinho nisso, vai ser foda, vai ser difícil para pagar. Agora, se eu atrelei à universidade e ela é corresponsável, eu vou fazê-la arcar com esse custo. Porque, veja bem, quando a gente produz, isso não é importante para a UFRJ, cada tese, cada dissertação defendida, cada produção que vocês fazem, cada produção artística que vocês fazem, não leva o nome da UFRJ. Então, isso é coisa boa, né? É o bônus, mas ela também tem que arcar com o ônus. Então, se a gente teve algum problema na nossa pesquisa, e obviamente eu não estou falando uma má conduta científica, eu estou falando uma boa conduta, que eu estou todo certinho, ainda assim a justiça me obrigou a pagar, né? Porque às vezes pode acontecer isso, por exemplo, ainda que esteja tudo certo. Eu vou dar um exemplo na minha área, tá? Vou imaginar que eu faça um teste de esforço com as pessoas. Eu não posso, como professor de educação física, fazer isso, mas eu posso chamar um médico. E aí tem um médico no meu laboratório, tem lá os materiais de primeiros socorros, tem tudo, está tudo certinho. Foi aprovado pelo CEP. Ainda assim, a pessoa caiu da esteira e quebrou a perna. E aí eu tenho que pagar uma indenização a ela. Cara, o FRJ tem que bancar isso para mim, porque eu talvez não tenha condições financeiras para isso. Agora, se eu fiz tudo errado, não tem médico na hora, no local, não tem materiais de primeiros socorros e tal, aí talvez eu responda, eu tenho que arcar com isso. Mas se eu fiz tudo certinho, a UFRJ deveria me socorrer nessa hora, entendeu?
E veja bem que isso pode acontecer, ninguém está livre disso. Então, por isso que eu boto quem é a financiadora? É o FRJ, ela que vai financiar. E financiar também inclui isso, ainda que isso não esteja dito. Então, eu costumo dizer, especialmente para os colegas, cara, bota, porque isso não vai fazer diferença para você, só vai te ajudar. Sacou? Eu respondi, Inês? Sim, sim, obrigada. Agora é Valesca. Oi, Alexandre. Na verdade, eu fiquei em dúvida numa questão quando você fala sobre a emenda. No caso de, por exemplo, o projeto, nós colocamos lá, um projeto de entrevista, vou dar exemplo, tá? Um projeto de entrevistas, e que né, fizemos tudo direitinho, colocamos o nome das pessoas que vão ser entrevistadas, né? Tudo ali certinho. Mas durante o procedimento do projeto, ele acaba indo para levando a novas entrevistas. E esses nomes não estão lá no comitê, né? Porque uma coisa leva... Dos participantes? Isso. Não, por exemplo, participante não. Participante não vai entrar o nome dele em hora nenhuma. Tá. Então, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa com vocês aqui agora. Tá? Então, eu vou fazer a pesquisa e vou entrevistar a Valesca, a Lígia, a Inês. Isso aí não aparece para o CEP, hora nenhuma. Tá? Os participantes, aparece sim, os membros da equipe. Então, se eu e Lígia estamos fazendo uma pesquisa, a gente faz parte da equipe de pesquisa. E aí a gente vai entrevistar Inês, Valesca, etc. Valesca e Inês não entram no nome hora nenhuma. Tá? Mas então, eu pensei que você fosse perguntar uma outra coisa. Por exemplo, você quer fazer uma entrevista, aí você mudou agora um pouco a ideia, porque você também quer pegar outros dados e você quer fazer passar um questionário, além da entrevista. Ou, por exemplo, você, em função da pandemia, não pode mais fazer entrevista ao vivo, tem que fazer online. Então, tudo isso é emenda. Você vai fazer a emenda para fazer... Qual é o objetivo? Eu vou deixar de fazer a entrevista presencialmente para fazer online. A justificativa qual é? A pandemia. Isso é razoável, vai ser aprovado logo. Agora, o que não vai ser aprovado seria o seguinte: você quer fazer uma pesquisa onde envolve entrevistas, né? E aí, agora, você quer fazer uma emenda onde você, além da entrevista, você quer coletar sangue para fazer uma análise de um perfil genético. Cara, mas isso não tem nada a ver com o projeto original, mudou completamente, né? Então, isso me parece que é uma outra pesquisa, entendeu? Então, isso não cabe em emenda, cabe numa nova submissão. Então, eu preciso tomar cuidado com isso. Quando você muda aí, eu quero fazer, por exemplo, entrevista, questionário e tal, mudar a forma da entrevista, não vai mudar muita coisa. Eu só ia entrevistar as mulheres, agora vou entrevistar mulheres e homens, também não muda muita coisa. Agora, quando você muda substancialmente o método, aí isso cabe para uma nova pesquisa. Tá? Que aí cai no novo método, porque, por exemplo, nesse momento, as entrevistas seriam uma plataforma, né? Então, quer dizer, seria de outra forma. Tá? Entendi. Obrigada. Alguém está perguntando aqui no chat sobre a questão o processo depois da aprovação. O processo depois da aprovação é o seguinte: a cada 6 meses, vocês têm que fazer um relatório informando, por exemplo, o que foi feito nesses 6 meses. Então, por exemplo, vamos imaginar que alguém teve um projeto aprovado no dia, sei lá, 1º de março. Tá? Então, vocês têm aí abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, tem que fazer o relatório. Só que vocês não coletaram dado nenhum, porque veio a pandemia e vocês não conseguiram coletar o dado. Não tem problema, vocês vão dizer lá no relatório, tem um formulário próprio, vocês vão dizer lá. Quantos dados coletados? 0 dados. Né? E aí, o resto, muitas coisas, você vai ser lá, não se aplica, não se aplica, não se aplica. Tem um formuláriozinho para isso. Tá? Depois eu passo para vocês também. Mas o relatório foi feito. Quer dizer, o que vocês fizeram nesses últimos 6 meses? Não fizeram nada porque não podia fazer. Ou coletaram lá, conseguiram coletar os dados, por exemplo, porque de repente era entrevista e foi virtualmente, isso estava planejado já, enfim. Né? Aí vocês vão dizer lá o que vocês fizeram, tá certo?
mas deveria ser sempre de 6 em 6 meses. Se vocês... deu 6 meses, mas eu não submeti. Tem algum problema? Não, vocês vão submeter, mas para o período de 6 meses. Então, vamos imaginar que já passou aí, tem um tempo aí de 10 meses. Eu faço para os 6 meses, e quando completar os outros 6, eu faço o segundo. Tá? Sempre de 6 em 6 meses. Tá? Se vocês não, já tem um ano, vocês não fizeram nenhum, assim, vão fazer 2 relatórios, um para os primeiros 6 meses e o segundo para os outros 6 meses. Sempre assim, tá? É Lígia agora. Obrigada, Alexandre. Lígia. Oi, Alexandre. Olha só, aqui pensando, por exemplo, lembrando também da conversa que você fez, né, da palestra que você deu ano passado. Lígia, está muito baixo o seu microfone. Melhorou? Está mais alto? Não. Eu estou escutando bem. Tá, é porque a gente Melhorou? não tá... Agora sim. Para mim tá bom. Tirei o fone. Tá, o que eu fiquei... É porque uma novidade para mim foi você ter falado agora que no Comitê de Ética do CCS vocês só trabalham com a lei da saúde, né? E que vocês não poderiam avaliar um projeto sobre a ótica da lei da... Não? Entendi errado. Não. A gente, olha só, o grupo ele tem uma recomendação muito importante de nós só olharmos, por exemplo, os protocolos que têm base das ciências sociais humanas a partir da resolução 510, entendeu? Mas então, assim, por exemplo, ainda que, por exemplo, assim, um médico vá analisar o teu protocolo, por exemplo, o coordenador do CEP é médico, né? Se ele for analisar o teu protocolo, e esse protocolo está com base nas ciências sociais humanas, nada impede que ele avalie, embora ele seja médico. Mas ele vai avaliar pela ótica da 510, o que favorece para você, entendeu? Ele não vai olhar com o olhar biomédico, ele vai olhar com o olhar das ciências sociais humanas, entendeu? É disso que se trata. Entendeu? Entendi. Então, entendi. Então, a gente pode... É porque quando você falou isso, eu fiquei um pouco na dúvida se a gente deveria começar a submeter em outro comitê. Mas não, tudo bem a gente continuar no mesmo. Né? Sim. E outra coisa, vocês nem conseguiriam isso. Uhum. Porque a escola de educação... A não ser que a escola de educação física saísse do CEP e fosse para outro CEP. Mas a escola de educação física está vinculada a um determinado CEP. Tá? Então, não tem como, só se a escola sair. Tá? Não, eu nem acho que isso é uma coisa boa para a gente, porque uma coisa incrível do CCS é a quantidade das reuniões, a rapidez do comitê, isso. Né? Então, isso é uma coisa muito boa, a gente estar na saúde. E uma coisa que a gente da dança tem que ganhar é conseguir ter um representante, né, da dança no CEP, que a gente está lutando por isso e não está conseguindo. E que pode ser, inclusive, estudante, tá? A gente tem uma estudante do doutorado de Educação Física no CEP. Aliás, do mestrado e um do doutorado. Entendeu? Pode ser uma estudante. A gente, inclusive, já teve estudante de graduação. Porque a gente pode ter isso porque, na verdade, o parecer final é sempre do CEP, nunca da pessoa. Não sai o meu parecer, sai o parecer do CEP, porque a gente avalia o parecer que é feito. Né? Então, é sempre o parecer do CEP. Entendeu? Nós tivemos uma estudante de graduação, uma excepcional, que era da medicina, e depois se formou, mas saiu recentemente. Essa menina é muito fora da curva, né? Mas tínhamos uma outra também da área biomédica, mas não é da medicina, muito boa, e era estudante de graduação, entendeu? Bons pareceres e tal, né? Quem sabe alguém aqui se anima, né, gente? Não, é um trabalho assim, às vezes pesado, mas assim, é um trabalho importante ter alguém da dança lá, porque às vezes acontece, por exemplo, de ter alguma cara que a gente não entenda, e às vezes cai em pendência desnecessariamente, entendeu? Então, assim, a gente pode muitas vezes agilizar o processo, ainda que tenha muita boa vontade com a área das ciências sociais e humanas, tá? A gente tem assim, uma preocupação muito grande, mas ainda assim pode passar algumas coisas. Então, isso seria legal que tivesse alguém dessa área lá, entendeu? Valesca, esse pode ser um ponto de pauta importantíssimo para a reunião do DAC, que na reunião do PPG-Dan a gente não está conseguindo avançar nisso. Fica aqui a dica, registrada no canal. Ótimo, querida. Manda lá pela mensagem que eu já enviei, coloca lá o ponto de pauta. Tá?
Coloca mesmo. É Laura agora. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Então, vou falar assim, a partir da minha própria pesquisa mesmo, que eu acho que vai me ajudar a organizar a pergunta. Eu estou interessada em oferecer uma oficina. E aí isso de cara envolve pessoas, e aí a gente logo pensa, bom, temos que ir para o comitê de ética. Só que ouvindo o senhor falar, eu tenho dúvidas se a oficina que eu tenho para oferecer, ela se comporta como um espaço para coleta de dados. Por quê? Porque é uma oficina que está querendo experimentar coisas que vão ser estudadas na pesquisa teórica e compartilhar isso com outras pessoas, pensando a oficina como uma plataforma de diálogo para a pesquisa teórica. Mas não é um lugar onde eu vou, isso, assim, coletar dados. Mas, ao mesmo tempo, fico pensando que, é claro, que o que eu estiver vivendo na oficina vai atravessar a minha escrita da dissertação. Então, estou, assim, sem saber do que se trata. Eu estou lembrando da palestra que eu fui dar na dança no ano passado, né? Foi muito louco, né, cara? As perguntas, assim, eu gosto disso, né? Porque eu também não sei responder, mas assim, eu vou tentar te ajudar. Vamos lá. Porque assim, é por isso que precisa de alguém da dança lá, para ajudar a gente, às vezes, com esses quebra-cabeças, né? Então, olha só, porque o grande nó que teve no ano passado foi em relação ao termo pesquisa, a maneira como a gente entende pesquisa, né? E ela pode diferenciar. E essa diferença, por exemplo, que às vezes eu posso não captar, se a gente tem alguém da dança que consegue explicar isso bem, isso às vezes pode ser sanado dentro do próprio CEP antes de ir para uma pendência, por exemplo. Tá? Mas eu vou tentar dar uns exemplos para tentar associar, fazer uma analogia com o que você está falando. Tem um determinado curso na UFRJ que está tendo os seus protocolos caindo muito, mas muito, muito, muito em pendências desnecessárias. Né? Por quê? Porque é um mestrado profissional, onde eles vêm com uma ideia que é a seguinte: a ideia principal é construir um material didático, e eles querem, acreditam, né, que aquele material didático vai melhorar o desempenho dos alunos. Então, eu vou dar um exemplo. Eu quero ensinar, por exemplo, eu vou pegar o exemplo da minha área, talvez que faça, né? Vamos imaginar o seguinte: eu, como professor da disciplina, vou falar, não é a disciplina que eu dou, mas vamos imaginar que eu desse fisiologia do exercício. Aí eu quero criar um jogo, tá certo? É um jogo onde a criação desse jogo vai melhorar o entendimento das pessoas sobre os aspectos teóricos da disciplina. Então, acho que os alunos vão aprender mais facilmente. Essa é a ideia deles. Às vezes, esse jogo é construído com a turma. Então, os próprios alunos, né, criam esse jogo. Ou, às vezes, eu trago o jogo, né, e a gente melhora o jogo, enfim. Mas a ideia é fazer um material pedagógico. A criação de um material pedagógico não passa pelo CEP. E é isso que eles toda hora entram e caem em pendência. O material pedagógico não passa pelo CEP. Por exemplo, eu dou aula na faculdade, eu dou aula de futebol. Então, se eu quero preparar uma aula de futebol, isso não passa pelo CEP. Então, eu estou entendendo que a tua dinâmica é uma intervenção. A princípio, ela não passa pelo CEP. Então, veja bem, eu quero fazer uma dinâmica, que é uma intervenção com o futebol, e isso não vai passar pelo CEP. E aí eu vou observar os alunos. Veja bem que é uma observação ali, e eu vou coletar alguns dados na medida em que eu vou anotar o desenrolar da minha aula. Eu estou anotando alguns dados, porque eu quero usar isso na minha dissertação, na minha tese, etc. Opa, já mudou de figura. Já deixei de ser intervenção e estou passando a fazer uma pesquisa. Essa pesquisa pode envolver, por exemplo, a coleta de um dado como peso e altura.
pode envolver um dado que é uma entrevista, mas ela também pode envolver um dado que é observação. Eu estou olhando, por exemplo, os meus alunos, o comportamento dos meus alunos, e estou coletando os meus dados, ainda que não envolva uma coleta direta no sentido de uma entrevista, mas é uma coleta de dados. Há um tipo de pesquisa qualitativa, inclusive, que diz respeito a isso, da observação que a gente faz. Por exemplo, o que é uma etnografia? Eu posso fazer uma etnografia, por exemplo, e também, junto com ela, fazer uma entrevista, mas eu posso somente me envolver. Por exemplo, eu co-orientei uma dissertação que envolvia a ida do professor, uma etnografia que envolvia a capoeira, numa roda em Caxias, famosa e tal. Então, o professor vai lá e joga capoeira e tal, não sei o quê, né? Ele está fazendo observações, depois ele chega em casa e faz um registro daquilo que ele viu. Ele não entrevistou ninguém, ele fez um registro, tá certo? Então, perceba o seguinte, que ele ir jogar capoeira não tem que passar pelo CEP, mas ele fazer uma etnografia vai ter que passar pelo CEP, porque ele vai coletar algum dado. Então, por exemplo, quando você me diz que vai fazer um laboratório, não sei se eu estou usando o termo correto, né? Mas um laboratório com seus alunos da dança, isso não passa pelo CEP. Mas se você vai coletar os dados, ainda que sejam dados observacionais, no sentido de olhar e registrar, isso passa pelo CEP. Deveria passar pelo CEP. Eu não sei se eu consegui te responder. Sim, foi ótimo, obrigada. Aí, só mais uma pergunta assim, mais técnica. Essa coisa do termo de consentimento, no caso, o que a gente submete na plataforma é o texto do termo, né? Não é o termo assinado pelo participante, é isso? Isso. Tá. Agora, foi bom você falar isso, porque eu achei que você fosse fazer uma outra pergunta. Você pode me dizer o seguinte, olha, mas nessa minha pesquisa, eu não quero, eles não podem saber que é uma pesquisa. Por exemplo, uma etnografia, eu não posso chegar na roda de Caxias, gente, eu vou fazer uma pesquisa com vocês, tá? Vou ver o comportamento de vocês. Porra, vai dar ruim, porque vai todo mundo mudar o seu comportamento. Então, às vezes, você pode pedir um TCLE, pedir isenção de TCLE, ou pedir um TCLE a posteriori. Vou dar um exemplo, que o coordenador gosta de dar muito esse exemplo, né? Vamos imaginar que vocês queiram ver a conduta de um professor, por exemplo, em relação à conduta dele durante as aulas. Se você chegar antes para o professor, chegou para mim, e você fala, eu vou pesquisar a sua aula, eu quero saber como é que você se comporta na aula e tal, você assina o TCLE, cara, eu vou dizer a você que eu vou ficar todo pasteurizado, né? Vou dar uma aula totalmente diferente daquilo que... Porque você está olhando minha aula, eu sei que você está fazendo um registro da minha aula, né? E aquilo pode me comprometer. Então, se eu, por exemplo, tenho que falar o palavrão, eu não vou falar o palavrão na aula, porque a Laura está investigando lá e vai, né, vai fazer algum comentário negativo. Não é assim que a gente funciona, é assim. Agora, imagina o seguinte, você pode pedir um TCLE a posteriori. Você pode, e o CEP pode aprovar isso, aí você chega na minha aula, você filmou minha aula, sem eu saber, e eu estou dando minha aula. Quando acabou a aula, você vai chegar para mim e falar assim, olha, professor, eu filmei a sua aula, isso foi aprovado pelo Comitê de Ética, eu quero a sua autorização para usar isso na minha pesquisa. Eu posso? E aí eu te digo, não pode. Aí você deleta ali a filmagem que você fez da minha aula. Beleza. Ou eu digo, pode, aí eu assino lá para você. Então, por exemplo, com o teu laboratório, você tem um grupo de 10 bailarinos, você está fazendo alguma atividade e você quer observar, mas você não quer falar isso antes. Você pediu autorização ao comitê e você vai passar um TCLE a posteriori. Então, acabou aquilo que você fez e você quer pegar um registro desse tipo. Só para vocês terem uma ideia, a 510 não fala nem em TCLE, ela fala em registro, porque isso, às vezes, dependendo do tipo de pesquisa qualitativa, às vezes pode ser uma filmagem, por exemplo, né, uma concordância através de uma filmagem. A 510 permite aí algumas alternativas, algumas brechas importantes. Tá? Então, isso também tem que tomar cuidado. Tá? Clara. A minha pergunta é bem simples. Se eu faço uma entrevista, eu tenho que submeter ao comitê. Isso, tá. isso. Uhum. Por exemplo, podia ser um estudo de caso, tá? Mas não importa, você vai ter que submeter ao comitê, ok? Envolveu a entrevista, o questionário, então deveria, se for para pesquisa científica, tá? Então, se for, tudo bem, tá?
Cris. Bom dia, professor. Bom dia. Muito bom ouvir, muito bom esse momento. A minha dúvida também está em relação às entrevistas, né? A gente está vivendo esse momento de pandemia que a gente não sabe quando, né, isso vai acabar. E aí a minha pergunta é se precisa estar descrito no texto esses cuidados em relação à pandemia, no caso presencial, ou necessariamente tem que ser uma entrevista online devido a esse momento, ou pode ser presencial, com essa descrição de cuidados. O que você me indica? Então, por exemplo, vamos imaginar que você vai entrevistar professores da área de dança, coreógrafos e tal. Aí você vai dizer isso no CEP, né? Eu, como membro do CEP, te perguntaria, por exemplo, de imediato, por que você não faria essa entrevista virtual? Eu vou dizer, assim, vou confessar para você, eu botaria isso em pendência. Botaria para proteger o cara e proteger você. Mas você pode me dizer de antemão o seguinte, que a entrevista vai ser presencial, mesmo nesse momento, e você vai guardar todas as medidas de segurança. Por exemplo, você vai ficar a 2 metros da pessoa, você vai, enfim, explicar tudo. Vai usar máscara, o cara também, vai usar face shield, enfim. Você está toda protegida e o cara também. E você também vai ter que me dizer por qual razão você quer fazer aquilo. Tá certo? Por exemplo, a gente pode fazer uma entrevista aqui agora, né? Por exemplo, você quer me entrevistar, a sua pesquisa diz respeito ao uso de drogas. Então, você pode perguntar para mim, pergunta para mim se eu uso drogas. É uma coisa, né? Eu estou aqui com você, conversando, podia só estar eu e você, mas eu estou com o meu vídeo fechado. Outra coisa é você me perguntar, eu com o vídeo aberto. E outra coisa é você me perguntar isso presencialmente. Você me pergunta assim, você usa cocaína? E eu na cadeira me remexo todo. O corpo fala, vocês sabem isso melhor do que eu. O corpo fala e fala muito. Então, às vezes, você pode ter uma justificativa importante para fazer a pesquisa presencial. E você vai ter que me dizer o seguinte, olha, ela tem que ser presencial por causa disso, disso, a técnica da entrevista precisa disso, disso, disso. Agora, se você não me garante os cuidados com a segurança do participante, eu não vou aprovar isso. Entendeu? E uma coisa que é importante é o seguinte, vamos imaginar que eu seja um grande coreógrafo e você chega para mim e quer me entrevistar. Porque ainda tem isso, né? Aí você quer me entrevistar. Aí você fez um contato por e-mail. Pô, Alexandre, você pode participar da minha pesquisa? Aí eu, claro, pode sim. Vamos marcar um encontro virtual. Não, tem que ser presencial. Eu te digo assim, não, presencial não quero. Eu tenho essa liberdade de dizer não. Então, se eu, por exemplo, me exponho, eu assumo também esse risco, e eu concordo com isso. Entendeu? Então, isso é mais uma justificativa aí. Você não está falando com uma pessoa que é incapacitada mentalmente, ele tem a possibilidade de dizer não. Por exemplo, se você vai me entrevistar, eu te diria assim, olha, só virtualmente. Eu não ia querer que você fizesse presencialmente, entendeu? Pelo menos nesse momento, sacou? Então, é um pouco isso, tá? Sempre o CEP, e isso é uma coisa importante, o CEP tem uma preocupação de proteger as pessoas, mas existe bom senso nisso, e as pessoas não entendem que a gente está pensando com esse bom senso. Às vezes a gente pode errar na mão, mas é assim, se vocês participarem do CEP, se alguém participar, vocês vão ver o seguinte, às vezes eu coloco uma pendência, aí vem um colega e fala assim, não, mas essa pendência está exagerada, não seria melhor na segunda... Agora a gente está com 2 reuniões na semana, né? Hoje eu estou faltando a reunião do CEP porque estou aqui com vocês, né? Mas na segunda-feira nós tivemos uma reunião também. E aí um colega botou o protocolo não aprovado. E aí eu gentilmente falei, olha, eu acho que não caberia, eu acho que deveria cair como pendência. E aí todo mundo concordou e mudou para pendência. Então toda hora está mudando os pareceres, tá? Obrigada, professor. Valeu. Jamile. Bom dia, professor. Bom dia. Eu vou desenvolver, em função da pandemia, eu vou desenvolver a minha pesquisa
a respeito de um projeto, de um trabalho que eu realizei alguns anos atrás. Então, todos os dados que eu vou usar na pesquisa, né, eu fiz essas coletas de dados, essas observações, num projeto que eu realizei alguns anos atrás. Então, eu quero saber, em função disso, eu quero saber se todas essas informações que o senhor falou sobre o Comitê de Ética se aplica quando a gente faz uma pesquisa assim, em torno de um trabalho realizado alguns anos atrás, e também com relação ao termo de assentimento, porque o projeto foi feito com adolescentes, né, com a idade entre 12 e 14 anos, e que eu não tenho mais contato com eles. Então, e aí eu falaria sobre eles, né, os dados que eu coletei, tem fotos também que eu tirei, que eu gostaria de usar na minha pesquisa. Então, eu queria saber como que eu ia fazer com esse termo de assentimento, que eu não tenho mais contato com eles, né? Porque esse projeto já faz um tempo que eu participei. E aí eu queria saber qual o procedimento que eu devo ter, né, quando eu for realizar minha pesquisa. Temos um problemão agora, hein? Vamos lá. Vou começar pela coisa mais fácil. Por exemplo, se você me diz que não tem acesso aos adolescentes, né, você poderia pedir isenção de TCLE. E se, por exemplo, você não tem contato com eles desde o mês passado, isso não é razoável. Mas se você não tem contato com eles há 2, 3 anos, isso é bem razoável. Então, isso é o menor dos problemas. Tá? O teu problema está no tipo de dado que você produziu anteriormente. Ok? Porque o CEP pode entender que você já começou uma pesquisa lá atrás, sem aprovação do CEP. Vou tentar dar um exemplo para vocês. Ainda que vocês, não sei se tem alguém aqui formado em educação física, se todos são formados em dança, né? Mas, por exemplo, pensa num professor que trabalha numa academia. Talvez vocês tenham frequentado já alguma academia, né, de musculação, ginástica, etc. Né? É razoável que a academia, o professor, colete dados, por exemplo, sobre peso e estatura? Acho que sim, né? A gente vai na academia, a gente tem uma avaliação inicial, e aí coleta dados de peso, altura, a gente faz alguns testes e tal. Então, isso são coisas razoáveis. Então, por exemplo, se eu chego no CEP e digo lá, olha só, eu vou acessar um banco de dados da academia, e esse banco de dados ele tem, por exemplo, peso, tem altura, tem respostas à aferição de pressão arterial, tem respostas de um teste físico. Tudo isso é muito provável que tenha como dado da academia. Tá certo? Vamos imaginar que a gente vai num professor da escola. Um professor de escola e um professor de escola, ele tem também dados relacionados à atividade pedagógica dele. Por exemplo, ele fez lá algumas provas, ainda que não sejam as provas que vão valer a nota principal, ele passou trabalhos, ele tem algum tipo de registro, por exemplo, que diga respeito à sua atividade pedagógica. É razoável que se tenha isso. Mas vamos imaginar que, nos dois casos, apareça a pesquisa e, além desses registros da área pedagógica e desse peso e altura na academia, tenha lá um dado sobre, por exemplo, sangue para fazer análise genética. Vocês já viram alguma academia coletar sangue para fazer análise genética, ainda que armazene esse sangue? Eu acho que isso é muito pouco provável. Então, por exemplo, se você me diz que você tem alguns dados que são dados da intervenção de uma professora de dança, que normalmente vocês fazem, isso é razoável passar, isso vai passar. Agora, se você diz que fez uma entrevista e isso não é uma atividade corriqueira dos professores, e sim a atividade de uma pesquisa que você queria fazer, isso você vai ter dificuldade de passar, eu diria até que não vai ser aprovado, vai ser um problema, entendeu? Vai ser um problema de você aprovar isso, tá? Então, assim, tomar cuidado com isso, porque a gente pode entender que a pesquisa já foi iniciada, tá? Entendi. Mas aí seria só com relação à entrevista ou outro tipo de coleta de dados também pode dar esse problema? Não, por exemplo, se você me diz assim, olha, eu coletei peso e altura das minhas bailarinas, né? Eu posso entender que isso é uma coisa comum, que todo mundo possa fazer, né?
Eu acho que isso pode ser uma coisa razoável. Agora, se você falar assim, olha, não, eu fiz, além disso, uma entrevista para saber, por exemplo, sei lá, enfim, as intenções. Por exemplo, você faz uma entrevista sobre saber as intenções delas, né, das pessoas, como, por exemplo, a ideia que ela tem para ser ou não um bailarino ou bailarina no futuro. Então, você é um procedimento pedagógico teu. A criança chegou, você quer saber se ela almeja no futuro, por exemplo, ser uma bailarina ou bailarino profissional ou não. Isso pode ser razoável. Mas se você, de repente, faz uma entrevista para alguma coisa que diz respeito só a uma pesquisa científica de fato, isso pode causar esse entendimento de que foi feita uma pesquisa anteriormente. Entendeu? Então, isso vai ser um problema. Tá? Tá bom, obrigada, professor. Oi, sou eu, né? Sim, vamos lá. Bom dia. Oi, bom dia, Alexandre. Obrigada pela presença aqui. Eu acho que eu estou com essa dúvida também, que a Jamile trouxe, porque a minha pesquisa talvez seja um desdobramento do meu trabalho final de graduação, onde eu passei um tempo numa igreja e eu coletei, digamos, vários áudios, várias imagens, e eu não tenho acesso às pessoas que saíram nessa imagem. Então, eu acho que vai ser muito difícil uma aprovação para eu poder usar esses materiais. E aí, minha dúvida agora ficou assim, como que eu poderia usar na minha... Quer falar? Não, então, o problema inicial aí não é esse. O contato com as pessoas, se você não tiver, não vai ser o problema. O problema é se você fez uma pesquisa sem autorização do CEP anteriormente. Entendi, tá. Por exemplo, você foi fazer uma pesquisa que envolveu o seguinte: você passou pelo CEP, aí você foi fazer uma pesquisa que você foi no aterro, na época do carnaval, né? Verificar lá a orquestra voadora, e você está vendo lá as pessoas dançando, e você quer fazer uma análise disso, você não consegue pegar o TCLE das pessoas. Tudo bem. Mas você passou pelo CEP anteriormente, você pode usar esses dados para outras coisas. Agora, não precisa nem passar de novo pelo CEP. Agora, se você fez a pesquisa sem autorização do CEP, o problema já está aí, de fazer a pesquisa sem autorização do CEP. Entendi. Entendeu? Entendi. Esse é que é o nó. Tá. Então, eu queria tirar uma dúvida que é sobre isso. Então, se eu começo agora, eu submeto o meu projeto ao CEP, eu poderia usar imagens, áudios de espaços públicos, assim, desses lugares, assim, como dentro da igreja, por exemplo, que é um lugar que talvez eu vá. Então, eu poderia usar essas imagens sem depender de um termo de consentimento, por exemplo? Ou... Baseado na 510, você poderia fazer isso. Tá. Porque ela fala de registro de consentimento, e você vai ter que justificar isso. Às vezes, por exemplo, imagina que você queira fazer uma pesquisa, eu vou usar o carnaval, que talvez seja mais fácil, mas você quer pegar, por exemplo, registros, por exemplo, fotográficos ou vídeo, né, de pessoas dançando no carnaval, ou seja, numa igreja, seja o que for. Mas você não quer constranger as pessoas, você acha que vai causar um constrangimento se você for lá abordá-las depois ou antes, né, para poder fazer isso. Então, você pode tentar justificar, dizendo que isso pode causar um certo embaraço para as pessoas e que você não vai usar os dados. Então, a 510, de certo modo, tem essa possibilidade, entendeu? Pensando nisso, tá? Isso seria possível. É só convencer a gente, mas eu acho que você vai encontrar pessoas ali que vão defender a tua ideia, entendeu? Eu, por exemplo, se estou analisando um projeto desse, eu entenderia isso muito bem. Você está fazendo uma filmagem de um bloco no carnaval. Como é que você vai entrevistar cada pessoa? O que te interessa ali é o movimento, a análise do movimento. Você não vai abordar a pessoa pessoalmente falando, né? Então, tudo bem, você poderia pedir isenção de TCLE. Né? Eu aceitaria, tá? Eu aceitaria. E é legal isso, porque, assim, dentro do CEP, a gente vai ver pessoas que vão discordar de mim. E a gente vai, na reunião, vai ter uma decisão colegiada, tá? Eu não posso garantir a você que vai passar, mas assim, eu lutaria para que isso passasse, entendeu? Não teria problema em relação a isso.
Bom, obrigada, professor. Patrícia, né? Patrícia. Bom dia, obrigada, professor Alexandre, obrigada, Lígia, obrigada, Inês, pela possibilidade de estar participando aqui também. Professor Alexandre, seria um caso, sim, tem uma proximidade com a Jamile, né, e com a Thaís também, mas tem um diferencial de um projeto já aprovado pelo CEP, né? E esse projeto não ter sido realizado por conta da pandemia, porque exigia, né, um projeto de intervenção presencial. E se haveria a possibilidade, no caso, de já ter colhido, né, o material, foi nesse caso, antes, né, da aprovação do CEP, uma outra pesquisa anterior, que não passou, não é uma pesquisa, uma intervenção que aconteceu anteriormente, mas que vai usar foto, que vai usar imagens, e que tem a autorização dos pais, que tudo mais não foi esse dado que foi aprovado no CEP, entendeu? Eu acho que tem duas coisas diferentes aí, né? Então, por exemplo, assim, se você tem um projeto de pesquisa que foi aprovado pelo CEP e vocês não conseguiram coletar os dados, o que você tem que fazer é relatórios para manter o CEP atualizado do que você fez, ou mesmo que você não tenha feito, mas a gente entende que vocês fizeram, ainda que não tenha dado. Então, você vai fazer os relatórios e vai pedir extensão para coletar os dados. Vamos imaginar que você pediu a coleta de dados, né? O programa diz que você vai coletar dados até dezembro de 2020. Então, você não conseguiu coletar dado nenhum. Então, você vai pedir extensão para até dezembro de 2021, considerando aí que a pandemia vai acabar e tal. Vai ser aprovado isso, essa extensão. Agora, coletas de dados feitas, isso é uma outra coisa, um segundo trabalho, me pareceu. Coleta de dados feitas sem aprovação do CEP, a gente não vai aprovar. Então, se você coletou dados, seja de qual natureza for, sem aprovação do CEP, a gente não aprova. Ainda que você tenha tido autorização dos pais, isso para a gente não tem não significa nada, entendeu? O que é importante é você submeter ao CEP dizendo aquilo que você vai querer fazer, ou em dados que são dados da nossa intervenção. Por exemplo, aí talvez eu faça uma correção. Eu tenho uma amiga que ela tinha uma academia, a mãe tinha uma academia de dança, né? A mãe dela também é muito minha amiga, né? Ela tinha uma academia de dança. Então, sempre ao final do ano tinha um espetáculo, né? Que mobilizava a academia toda e mobilizava também os amigos. Então, eu fui alguns e tal, né? E aí tira um monte de fotos. Aquelas fotos não são para pesquisa. Aquelas fotos são os registros do espetáculo. Aí você quer analisar agora essas fotos, que são fotos dos registros dos espetáculos. Isso pode? Pode. Não foi feita uma coleta para uma pesquisa. Foi feita você tirou foto, porque todo mundo tira foto, entendeu? Então, é preciso distinguir essas coisas. Agora, se você tira foto com fins. A foto já é mais difícil você caracterizar como pesquisa, né? Mas ainda assim poderia ter, né? Você quer tirar uma foto ou filmar para fazer uma pesquisa. Aí, nesse caso, você deveria passar pelo CEP, entendeu? Antes, né? Então, é só marcar essa diferença, tá? Tem uma linha tênue aí, né? A gente tem que entender que aquele dado não foi um dado coletado para pesquisa. Se ele não foi coletado para pesquisa, foi porque a gente queria coletar, né? Por causa da nossa intervenção, nosso registro emotivo em relação àquilo, tal, beleza. Aí isso pode ser usado futuramente. Tá? Mas olha só, mas tem uma questão, né, excepcional aí, no caso da pandemia, que é a questão de tempo, né? Se você deixa de fazer uma intervenção durante um ano, e se na sua metodologia a sua pesquisa precisava dessa presença e dessa intervenção para poder desenvolver o trabalho, né, que é necessário o processo, e você perde um ano, a sua pesquisa fica comprometida também, né? E aí o tempo vai passando, né? Não, mas aí eu não estou entendendo onde que o CEP entra. Porque, assim, a questão de, por exemplo, coletar dados ou não, a gente não proíbe ninguém de coletar dado. Se você me disser que vai coletar dado agora, em tempos de pandemia, foi até a pergunta da Cristiane, se eu não me engano, né? Eu não sei, mas acho que foi da Cristiane. Ela me faz a pergunta assim, eu posso coletar dado agora? Pode. Agora você vai ter que me dizer o seguinte, quais são os cuidados que você está tendo com o participante, é só isso. Ninguém está te proibindo de coletar dado, entendeu?
no meu caso específico, não tem como coletar dado, né? O dado precisa ser presencial, precisa ser na intervenção, na interação, né? E com crianças, né? Então, aí não é um problema nosso, entendeu? É um problema que diz respeito à sociedade como um todo, entendeu? A nossa única preocupação agora é o seguinte: o que o pesquisador se preocupa com a saúde do participante? Então, se você disser para a gente, olha, eu vou pegar um grupo de crianças, a gente vai aglomerar, né, vai fazer uma grande balbúrdia, né, todo mundo misturado, cara, isso não vai ser aprovado, óbvio, entendeu? Agora, se você me diz assim, olha, eu vou fazer um tipo de atividade, de coleta, onde não tem essa mistura, aí tudo bem, essa aglomeração, tudo bem. A gente poderia aprovar isso, entendeu? Eu diria até, por exemplo, que se você já tem um protocolo aprovado, né, você nem vai se meter com isso. Por exemplo, vamos imaginar que você teve um protocolo aprovado onde necessita, por exemplo, essa aglomeração. Eu estou falando aglomeração porque acho que fica claro, né? Então, as crianças vão se misturar lá e tal. Isso já foi aprovado. Você vai tocar essa coleta, eu não vou saber disso. Ninguém vai ficar policiando para saber se você vai coletar desse modo ou não. Agora, se a gente receber uma denúncia, por exemplo, de um pai, de uma criança, reclamando que você teve uma determinada conduta, aí a gente vai correr atrás disso, entendeu? Aí a gente vai... Normalmente, a gente pediria explicações à pesquisadora responsável. Se ela não nos der a explicação, a gente vai na direção da unidade. No caso, eu e a Kátia. Entendeu? Seria basicamente o trâmite, né? Tá? Então, tá, joia, obrigada. A gente não tem gerência sobre isso. Você vai ter que gerenciar isso. Agora, é impossível coletar os dados porque os pais não querem. Isso não diz respeito a gente, entendeu? Você vai ter que pensar um outro tipo de trabalho, se for o caso, entendeu? Esse, aliás, é um nó para várias pós-graduações, né? Está tendo esses problemas, né? Com todo mundo, né? Várias pessoas estão tendo seus trabalhos prejudicados, não por causa do CEP, mas é porque a pandemia está prejudicando. Então, precisa ficar claro isso, né? Vou pedir para fazer uma pergunta que é bem... Vocês estão me ouvindo bem ou vocês estão ouvindo mal? Preciso tirar o fone. Não, pode fazer. Melhorou? Sim, melhorou? Sim. Tá. Eu estou escutando. Olha só. O que acontece, assim, que eu sinto, que a gente chama tudo que a gente faz de pesquisa, porque para a gente é pesquisa. Então, às vezes, a gente está experimentando coisas para apresentar um espetáculo. A gente chama essa experimentação de pesquisa. Estou falando assim como hábito, de maneira geral. Ou a gente tem um projeto de extensão, que a gente tem uma intervenção, como Patrícia descreveu. A gente chama isso de pesquisa, mas é extensão. Então, por exemplo, eu nem sei exatamente o que a Patrícia está falando, mas eu tive essa ideia. Se ela tem dados de um projeto de extensão, que era a extensão universitária, ela ia fazer... Então, vou dar alguns exemplos e queria perguntar sobre esses exemplos, tá? Por exemplo, se no caso que a Patrícia falou, ela tem dados de um projeto de extensão universitária onde ela ia fazer um vídeo da extensão. E aí ela tem essas autorizações todas das famílias e tudo mais. Se ela, depois dessa experiência da extensão, quiser fazer uma pesquisa sobre essa experiência vivida, isso é possível? Sim. Sim. O problema nosso... Veja bem o seguinte, olha só. É razoável eu, como professor universitário, filmar as minhas aulas presenciais? Pensa o seguinte, eu vou dar aula, por exemplo, de futebol na faculdade, ou pode ser teórica ou prática. É comum nós filmarmos a aula na Escola de Educação Física? Não, não é razoável isso. Dificilmente, eu sinceramente nunca vi alguém fazendo isso. Eu já levei câmera, por exemplo, para a minha aula, para filmar, por exemplo, a técnica de chute lá dos alunos e depois mostrar para eles isso, né? Eu mostro o vídeo para eles se corrigirem. Isso pode acontecer, tá? Mas, assim, filmar a aula toda, uma aula teórica, vou pegar a aula teórica que seria melhor até, uma aula teórica. Será que a gente vê isso, alguém filmar a aula? Não. Então, se alguém chega no CEP dizendo assim, olha, eu tenho aqui as filmagens das aulas, né, das aulas presenciais, e a gente quer fazer uma análise. Porra, quem é que filma a aula? Isso é estranho. Agora, quando você me diz assim, olha, eu tenho um espetáculo de dança,
que pode ser, ou um espetáculo, quando eu falo espetáculo, pode ser uma atividade de dança, melhor dizendo, que pode ser um espetáculo de fim de ano, pode ser uma atividade de extensão, pode ser o que for. Filmar isso faz parte de um registro comum, me parece, né? Porque isso é arte, isso tem que ser colocado para fora. Então, por exemplo, é razoável. Então, eu aceitaria tranquilamente. É só a gente entender aquilo que é o bom senso. Até mesmo que se fosse uma extensão de futebol. Filmar jogos de futebol das crianças podia ser razoável. Agora, filmar uma aula teórica de futebol não me parece que seja razoável. Eu acho que isso pode ter a ver com o que a Patrícia falou. Não sei, Patrícia, eu estou falando de fora, tá? Mas eu pensei numa coisa em relação a Thaís. Pelo pouco que eu sei também, Thaís, eu posso falar superficialmente. Porque a gente chama de pesquisa porque a gente está na referência da pesquisa artística. Porque a gente, quando vai fazer um trabalho de artista, a gente está numa imersão que a gente nomeia a pesquisa artística, que não necessariamente é uma pesquisa acadêmica, né? Mas é o seu processo. Então, por exemplo, quando eu fiz aquele espetáculo do feminicídio, né? Eu fiz uma série de coletas de materiais para poder fazer essa experiência artística e fazer isso acontecer. Então, a Thaís, no TCC dela, ela fez uma performance. E aí ela foi nessas igrejas, eu sei mais ou menos por cima, se eu estiver falando besteira, Thaís, você me corrija. Ela levantou material, gravou coisa, salvou, tirou foto, para alimentar esse universo artístico dela. Então, se ela quiser agora fazer uma pesquisa acadêmica no mestrado e revisitar esse material da construção da performance, isso não é antecipar uma pesquisa, né? O que você acha? Então, eu acho que está muito claro, por exemplo, quando você fala para mim que você tem, por exemplo, uma necessidade de fazer uma pesquisa, que é uma pesquisa artística, e isso envolve, por exemplo, entender determinadas coisas, isso faz parte da intervenção. No caso da Thaís, eu diria bem o seguinte, cara, explica isso. Por exemplo, para você fazer um processo artístico, o processo artístico ele envolve a coleta de determinadas coisas. Então, você tem que deixar isso claro para mim. Você tem que deixar claro para mim que você não está usando aquele dado, você não coletou aquele dado por causa de uma pesquisa científica, e sim por um processo que precisava. Entendeu? Você precisa fazer aquilo. Eu, particularmente, vou dizer a você que eu tenderia a aceitar, se estiver bem explicado. E, às vezes, as pessoas, na linguagem, na redação, português, isso, língua portuguesa, a pessoa não explica bem. E aí confunde tudo. Por exemplo, eu não usaria esse termo pesquisa, né? Eu diria assim, olha, para fazer o processo artístico, para que ele seja realizado, é preciso levantar determinadas coisas e tal, não sei o quê. Se você chamar de pesquisa, vai dar ruim, porque alguém vai ler como pesquisa científica, entendeu? Então, assim, vocês têm que deixar isso claro para a gente, entendeu? E isso para mim, é essa linha tênue, que a gente tem aí um problema, às vezes, de identificar, por exemplo, porque é a intervenção de vocês. Né? A intervenção faz parte disso. Né? Precisa coletar esses dados. Agora, tem uma coisa que não é razoável para intervenção. Por exemplo, pegando o exemplo dos alunos, né, da Faculdade de Educação Física, do curso de Educação Física. Pô, não é razoável que eu colete sangue deles para assistirem a aula. Isso não é nem um pouco razoável. Né? Então, assim, se eu disser assim, não, eu coletei sangue dos meus alunos porque isso faz parte da intervenção pedagógica, que diabo é isso, entendeu? Não faz sentido. Mas quando você diz assim, olha, eu fiz, por exemplo, uma coleta de determinado material porque é importante para o processo artístico. Cara, isso pode ser razoável. Né? Eu acho que isso se aproxima também um pouco com o que a Cris falou, porque, por exemplo, uma professora de dança na escola ou numa lógica de ensino informal, é normal tirar foto, é normal que os pais queiram o registro dessas experiências, é normal que o professor tenha um diário de trabalho que ele vai anotando coisas e reflexões. Isso faz parte, né? Esses são momentos da escola, da memória da escola ou das atividades extras de toda criança, inclusive de quando a gente era criança. O que acontece é que a gente tem que aprender a nomear.
né? A nomear isso para poder deixar isso para deixar o contexto do nosso trabalho mais palatável para as pessoas que não trabalham nesse contexto, né? E aí eu reforço a ideia, Lígia, como é importante ter gente da dança no CEP. Porque essa leitura, por mais que nós tenhamos boa vontade, e eu tenho um coração muito aberto às ciências sociais e humanas, eu tenho, assim, vou falar um pouco da minha história aqui. Eu sou professor de educação física, mas também fiz uma segunda formação em biomedicina recentemente. Então, eu tenho um apreço muito grande com as ciências biomédicas, mas, ao mesmo tempo, eu também tenho com as ciências sociais e humanas. Quem já leu aí textos meus sobre saúde, vê que eu me aproximo muito das ciências sociais e humanas. Fiz cursos na área de filosofia, sou apaixonado por filosofia e tal. Então, assim, eu transito bem pelas áreas, tá? E aí tem um carinho muito grande, mas, no entanto, às vezes, eu vou esbarrar numa limitação pessoal, porque eu não sou da dança. Então, quando você fala pesquisa, o que me vem à cabeça é pesquisa científica. Então, assim, por isso que tem que ter alguém lá, por exemplo, está lá, sei lá, a Inês está lá no CEP. Então, ela vai dizer para o CEP, gente, quando o cara se refere à pesquisa aqui, embora possa não parecer adequado para esse momento, mas significa isso. Ela vai traduzir melhor. E aí o CEP vai ter boa vontade, ainda que isso caia em algum tipo de recomendação, para não usar e tal. Mas é um pouco isso. É por isso que é importante ter alguém do CEP nessa história, entendeu? Alguém da dança no CEP, para poder ajudar, né, nisso. Tá? Mas é possível. Um comentário, desculpa, porque assim, também, ao mesmo tempo, acho que tem um outro caminho que é muito importante a gente também conseguir avançar para deixar as nossas pesquisas seguras pelo CEP. Sim. Porque a gente mexe com gente, né? E mexer com gente lidar com o outro, né? Exige cuidado, exige proteção para você e para o outro, mesmo que seja uma experiência artística, seja uma experiência docente, seja qual for. Então, a gente conseguir avançar nesse sentido de deixar o CEP ser uma coisa tranquila que faz parte das nossas vidas, sensibilizar o CEP e também nos sensibilizar ao CEP, né? Eu acho que vai ser algo que vai ser de um ganho enorme para a nossa área. Sim, concordo. Eu queria fazer uma última pergunta, eu acho, antes da gente fechar, porque a Thaís colocou uma coisa importante aqui no chat. Eu acho que a pergunta dela tem a ver com prazos, né, Thaís? Qual seria o melhor momento de uma pesquisa ser logo aprovada pelo comitê para ela ter um encaminhamento? Porque a gente sabe que pode cair em muitos problemas e retornos. O que você diz, Alexandre? Então, não tem prazo. Não tem prazo porque o nosso CEP, diferente de alguns CEPs, ele não para. A gente trabalha de 1º de janeiro a 1º de janeiro. Ele não para. Não tem férias, por exemplo, ninguém tira férias. Quer dizer, a pessoa pode tirar férias, mas o CEP não tem férias. Então, vai chegar janeiro, fevereiro, dezembro, está todo mundo trabalhando. Quer dizer, ainda que eu, por exemplo, possa entrar de férias, eu vou falar para o coordenador, estou de férias e não recebo nada. Mas alguém vai receber e vai trabalhar no parecer, né? A gente teve um pessoal da área biomédica, estava reclamando com a gente sobre prazos, aí levaram lá algumas queixas e disseram lá, eu tenho um protocolo aqui que está 8 meses, né, para ser aprovado. Aí o coordenador abriu na frente de todo mundo, estava numa sala virtual e abriu lá o parecer. Aí ele viu o cronograma. Aí tinha 8 meses, mas 8 meses não era culpa nossa, era do tipo assim, a gente dá o parecer em 30 dias, vai para vocês como pendência. Aí o pesquisador tem 30 dias para responder, não responde em 30 dias, vai para a gente, chegou lá com 40 dias, aí a gente dá não aprovado. Por quê? Porque passou do prazo. Aí volta para a pessoa e ela ressubmete. Ela ressubmete, cai em pendência novamente, o que é louco isso, porque é só corrigir aquilo que a gente tinha feito a crítica. Aí ele volta para ele. Então, esse vai e volta está lá 8 meses, mas a gente está cumprindo o nosso prazo. Raramente a gente foge do prazo. Agora a gente está com um problema maior porque está com uma quantidade menor de membros, né? Então isso tem sido um problema. Mas, de um modo geral, a gente está dando conta no prazo. Tá? Só para vocês terem uma ideia, a gente teve uma avaliação da CONEP no ano passado, em setembro,
e eles fizeram um levantamento, 97% dos protocolos foram dados dentro do prazo, tá certo? Então, isso é um índice muito alto, considerando todos os CEPs do Brasil. Talvez o cara falou que era o mais alto no Brasil, que ele falou, mas eu não tenho certeza, né? Mas era alto, então não tem prazo. Então, o que importa é o seguinte, não deixa para a última hora. Se você, por exemplo, já está no mestrado e com um projeto definido com o seu orientador, submete logo. Porque quando cai em pendência, você tem tempo de responder, etc. e tal, né? E depois, se você tiver que fazer alguma mudança, você faz emenda, né? Teria uma emenda para fazer, ok? Então, a ideia seria essa, tá? Tinha, acho que uma outra pergunta aí, né? Eu acho que... A questão dos fotos e vídeo e tal, então essas coisas fazem realmente parte da especificidade, mas é aquilo que ele já falou. Se, por exemplo, faz parte da pesquisa artística, eu vou chamar assim, né? Isso talvez não tivesse problema, é só explicar para que a gente possa aprovar. Mas se a gente entende que vocês coletaram os dados para uma pesquisa científica, isso se torna, sim, um problema, tá? Eu tinha deixado o meu e-mail, quer dizer, eu deixei meu e-mail aí, né? palma_alexandre@yahoo.com.br, e eu sempre disponibilizo aí se vocês precisarem, né, fazer algum contato, né, para tirar dúvidas e tal, né? Então eu posso tirar sem problema algum. Então fica o canal aberto aí, né, do CEP para vocês, né? E Inês e Lígia, assim, ainda que vocês façam um vídeo em relação a isso, né, e coloquem lá numa página qualquer, toda vez que vocês precisarem, pode entrar em contato, que para mim é um prazer enorme estar com vocês aqui. Tá? É muito bom estar aqui. Nossa, muito bom, Alexandre, muito bom ouvir, muito bom fazer essa rede de trocas, a gente super te agradece, caramba, a gente assistiu sua primeira palestra na outra turma, nessa palestra a gente está achando a coisa mais maleável, né? A gente ficou menos assustado e sentindo que está entrando, né? A gente está compreendendo um pouco melhor isso, porque... Para a gente é complicado, né, na área de arte, mas a gente acha que realmente é muito importante, né? Então, assim, a gente super te agradece aqui. Vou passar a palavra para a Lígia também falar um pouquinho. E muito obrigada, porque assim, a gente tem certeza que você vai receber alguns e-mails aí, sim. Não há né? problema, não há problema, não. A gente tenta fazer, dentro da medida do possível, assim, até ler, às vezes, algumas coisas e tal, né? Eu acho que faz parte, né? E eu acho que é importante o CEP, a gente tem esse entendimento. O CEP está o tempo todo tentando ajudar os pesquisadores, né? Fazendo cursos, né? Coisas desse tipo, né? Muito obrigada por você estar com a gente mais um ano. A gente vai deixar no canal, porque a gente sabe que isso é bom para também revisitar, para tirar as dúvidas na hora que os alunos começarem a preencher o formulário, acompanharem você ali na sua exposição. Sem dúvida, isso vai ajudar. Mas a gente te quer todo ano. Não há problema, não. Para mim é legal, cara. Legal. Legal. Eu vou dizer a vocês que o problema é o remoto aqui, né? Que é muito ruim, né? Ele presencialmente é muito melhor, né? Mas assim, dá para a gente fazer, né? Tranquilo. E aí eu vou também depois ver se eu passo para vocês alguns documentos, né, que podem servir como modelo, né? Que podem ajudar vocês aí como na submissão. Alguns documentos que tem, né, como carta de representação, o próprio TCLE, enfim. Você passou para a gente ano passado. Já passei. Então, beleza. Você acha que vale o mesmo documento? Mesmo. Então, a gente pode passar esse mesmo material para essa turma. Isso aí. Tá? Obrigada. Muito obrigada. Então. Falou, quando precisar, estamos aí. Tchau, tchau. Fiquem bem. Agradeço aí ao carinho de todos aí que colocaram aqui o agradecimento. Valeu. Beijo grande. Obrigada, Alexandre. Beijo grande. Obrigada, Alexandre. Obrigada a você, Lígia, Inês. Beijo a todos. Então é isso, né, gente? Beijo, bom almoço para todo mundo, né? Pois é. Daqui a pouco a gente está junto lá.